A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 42, verso 5. Salmo de número 42, verso 5. Estarei falando nessa noite como manter a fé diante de feridas e crises na igreja. Como manter a fé diante de feridas e crises na igreja. Salmo de número 42. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Como manter a fé diante de feridas e crises na igreja? Todos temos dificuldades na vida. Não há uma instituição formada por homens, e por homens eu estou dizendo por pessoas, que não tenha em si momentos de dificuldades. A despeito do elemento natural da igreja ser de conteúdo espiritual, mas ela é formada por pessoas igual a mim e a você, que temos momentos difíceis e sabemos que acontecem crises, escândalos próprios de pessoas. São momentos difíceis que passamos. Quando um irmão falha, quando uma irmã, quando um líder. Quando isso acontece, vem decepção, vem dificuldade, vem desânimo. Como manter a fé? Como manter essa fé diante de feridas e crises na igreja? Hoje quero destacar 3 atitudes, e eu tenho certeza que nenhum aqui dos presentes que nos acompanha, que já está numa igreja, que uma comunidade, seja qual for a sua denominação, não tenha passado ou não tenha conhecimento de crises e dificuldades que ocorrem, que podem abalar, muitas vezes, a fé. E a minha palavra nessa noite é para como manter essa nossa fé viva, mesmo diante de assuntos que denotam e conotam dificuldades, para dizer, será que vale a pena seguir? Meus irmãos, em primeiro lugar, como manter uma fé viva, a nossa fé viva, diante de crises e de problemas numa igreja? Olho no olho, gente boa, olhe para Cristo e não para os homens. Primeira coisa, este que vos fala não é perfeito e pode decepcionar você. E você que me escuta também pode me decepcionar e decepcionar muitos. Porém, a nossa fé não está calcada, alicerçada, apoiada no indivíduo, este que vos fala, ou nem tampouco nos que nos escutam. A nossa fé está firmada unicamente em Jesus Cristo. Ora, o autor aos Hebreus chega a dizer muito claramente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mas eu não sou incauto nessa hora de dizer que não há dificuldade quando companheiros de fé, seja no pastoreio, no presbiterado, na irmandade, vacilam, caem. Isso nos abala, isso nos machuca e jamais deverá da nossa parte faltar para com estes misericórdia, bondade, fé. O que não pode é que o problema externo à minha fé, ao meu coração, venha abalar a ponto de me esfriar, entristecer e afastar. Teremos dificuldades, problemas, mas eu quero que você, olho no olho, entenda que a nossa fé, ela jamais será abalada, a ponto de esfriar e ser extinguida, se continuarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nossa fé não pode estar fundamentada em líderes humanos, porque todos são falhos. A nossa fé
está em Cristo Jesus. Porém, pelo fato de sermos apresentados um ao outro e passarmos a ter diálogos, encontros, nos aproximarmos, quando esta pessoa, que é do nosso círculo e fazemos parte do círculo dele, acontece dificuldade a tal ponto de vacilar, nos abala. Porque nós não somos uma inteligência artificial, nós não somos um neutro. Nós compartilhamos a história da pessoa. A pessoa compartilha a nossa história. Por isso chama-se jornada da fé, na caminhada dos santos. Mas a nossa fé está em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A nossa fé está em Jesus Cristo. Mas pode ter certeza, haverá situações que nos trarão dificuldade de manter. Você acha, olho no olho, gente boa, gente amiga, que aos meus 54 anos, eu nunca tive momentos de crise, de dificuldade, de ser abalado, a ponto de assim, meu Deus, esse homem, essa irmã, essa pessoa era um paradigma para mim. Sim, nós podemos ser paradigmas para muitos em muitas áreas, mas a nossa fé só tem um autor e consumador, que é Jesus Cristo. A Ele, olhemos firmemente para Ele. Olha, quando um escândalo acontece, devemos lembrar que a igreja pertence a Cristo e Ele nunca falha. Meus irmãos, eu não posso dizer para vocês que não podemos, que teremos aí uma igreja imaculada, que não haverá escândalo, dificuldade. O próprio Jesus Cristo falou que teríamos momentos como estes. Jesus nunca foi um embuste. Ele nunca quis esconder, como muitas vezes nós, pais, não dizemos para os nossos filhos que estão crescendo, que temos falhas, que temos momentos difíceis. E os nossos filhos vão descobrindo que nós não somos o super-herói, o super-pai, a super-mãe, a olhar as nossas falhas, e eles começam a aprenderem a conviver com as nossas falhas. Meus queridos, a igreja pertence a Jesus Cristo, e Ele nunca falha. Ele disse, não tenho como evitar o escândalo, mas a igreja pertence a mim. Todas as igrejas pertencem ao Senhor. Veja bem, Pedro, lembra do apóstolo Pedro naquela parte bíblica que ele anda sobre as águas? Gente boa, quando eu li esse texto a primeira vez, o apóstolo Pedro andando sobre as águas, eu lendo na minha velha Bíblia, eu era jovem, eu digo, nossa, cá para nós, eu queria, como próprio da juventude, eu queria estar ali no lugar do Pedrão, eu queria estar ali andando assim, olha moçada, eu queria ver que os jovens de Caruaru dissessem assim, ali é o Romeu, não Pedro, porque eu queria estar ali, atenção. Mas todas as vezes que somos alvo de atenção, também quando não andamos sobre as águas, seremos lembrados. Você sabe de uma coisa? Andar sobre as águas tem muita responsabilidade, principalmente quando não mais andamos sobre as águas. Lembra da pergunta de Jesus para o cego Bartimeu? Quando disseram assim, Bartimeu, tem bom ânimo, ele te chama. Aí Bartimeu disse, opa, vou lá. Aí Jesus e Bartimeu, olha a pergunta de Jesus a Bartimeu, que queres que eu te faça? Você quer mesmo que eu te cure? Você vai deixar de ser mendigo. Sabe o que significa isso? Você tem que trabalhar, acordar cedo, levantar de madrugada, fazer o pão com presunto ou com mortadela, ou sem nada, e ir trabalhar. Agora você tem que entender, um novo mundo se abre. Meus irmãos, toda dádiva de Deus tem suas consequências para nós. Mas eu não tenho medo de dizer, quero ver, Senhor. Sabe, é impossível, gente boa, gente amiga, manter uma fé viva sem olhar para Cristo. Mantenha sua fé olhando para Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Amém. É interessante, na hora que Pedro tira os olhos de Jesus, ele deixa de andar sobre as águas. Trazendo esse texto para a mim e para você, se você tirar os olhos de Jesus Cristo, a sua fé é vacilante. Mas aconteça o que acontecer, se você manter firmemente a sua fé em Cristo, olhando para Ele, você vai ser mão estendida para quem cair e vai manter sua fé. Porque como pode um cego guiar o outro cego? Como pode uma pessoa doente cuidar do outro doente? Olhe para Cristo,
porque olhando para Ele, iremos socorrer os que caíram em nome de Jesus. Continue, meus irmãos, olhando para Cristo, porque enquanto estivermos olhando para Cristo, podemos ser instrumentos de misericórdia em nome de Jesus. Porque quem olha para Cristo não degrine, não difama, chora, sofre, mas não tem prazer em difamar ninguém. Olha, um viajante experiente sabe que se estiver no deserto, não pode olhar para as pegadas, porque as pegadas não levarão, com certeza, para fora do deserto. Porque há várias pegadas na vida. No deserto, há várias pegadas que são de pessoas perdidas. Eu não sei qual a seguir. Um viajante experiente, ele não olha para as pegadas da terra, do deserto. Ele olha para as estrelas. Porque sabe onde está o Cruzeiro do Sul. Ele sabe quem é o autor da direção certa. Assim como o viajante experiente da vida não olha para as pegadas nossas, porque suas pegadas, as minhas pegadas, não levarão para a cruz, se não tiver a minha fé em Cristo Jesus. Suas pegadas não servem nada para mim, para manter minha fé. Mas enquanto eu olhar para o cruzeiro, para a estrela da manhã, a minha fé estará segura. Jamais deixe de olhar para Jesus Cristo, para a sua fé. Ah, meus irmãos, mesmo em tempo de crises, Cristo continua sendo digno de nossa fé e adoração. Mesmo em tempo de crises, de escândalos, de dificuldades, em casa, no trabalho, Cristo é digno da nossa fé. Por isso, a Ele toda a honra e toda a glória para o todo sempre. Sabe, meus irmãos, como manter a fé diante de feridas e crises na igreja? Olhando em primeiro lugar para Cristo, não para os homens. Em segundo lugar, cuide do seu próprio coração. Além de olhar para Cristo, cuide de você, meu brother. Santa irmã, cuide do seu próprio coração. Não queira cuidar do coração dos outros sem primeiro cuidar do seu. Diz o texto bíblico em Provérbios capítulo 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você não foi chamado para ser o professor da sala de aula e não sabe da matéria, não está qualificado, não vá dar aula que talvez você passe vexame. Você tem que entender que funções são pessoas que foram aquilatadas, forjadas para exercerem. E nem sempre todos que são forjados, aquilatados, estarão o tempo todo pleno na sua efetividade. Porém, guarde o seu coração. Porque está vendo o mestre, está vendo professores? Eu tenho, ao longo, meus queridos, eu tenho mais tempo numa academia, em sala de aula, do que muitas vezes fora de uma sala de aula. Porque desde que eu me entendo de gente, desde a 7ª série, ou melhor, de 7 anos, na Jardim da Infância, que estou aí. E vieram 3 mestrados, um doutorado, 3 bacharelados. Porque eu gosto de estudar. Alguns que foram expressões, vultos de ensino. Eu digo, quando eu crescer, eu quero ser igual a Beltrano de tal. E alguns nem mais acreditam no que ensinaram, ou estão servindo para cuidar das pessoas. Eu fui aprendendo na vida que existem vários encantadores de corações, vários encantadores de mentes, mas só um que eu devo reconhecer e me entregar o coração completamente é Jesus Cristo. Eu guardo o meu coração dos encantadores da vida, porque eu aprendi que eles são falhos e não têm consistência plena, mas Jesus Cristo é o autor de toda e qualquer busca de necessidade para a nossa alma. Por isso, cuida do teu coração, tendo Jesus como o Senhor da tua vida. Amém? O pecado dos outros não pode justificar a nossa frieza espiritual. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar de lado isso, porque olha para fulano, olha, vem cá. Olha fulano de tal, olha, cantava tão bem, pregava tão bem, olha, agora que eu não sei o que seria o Senhor, agora.
Meus queridos, cuida do teu coração, porque o céu e o inferno existem. Cuida do teu coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, não só para os pregadores, mas para os adoradores também. E seja cuidadoso no falar dos outros a partir de amanhã também, no trabalho. Precisamos cuidar para que o desânimo ou a amargura não nos afaste de Deus. Precisamos nos cuidar. Porque uma alma desanimada, uma pessoa desanimada, é ó vida ou azar. Lembra daquela hiena do desenho animado? Ó vida, ó azar. Era depressivo aquilo ali. E toda vez que eu via lá o desenho animado, eu pula, porque eu não quero ficar ouvindo alguém dizendo, ó vida, ó azar. Não. Eu quero cuidar do meu coração dizendo, ó vida feliz que eu tenho com Cristo, mesmo com decepções e escândalos ao meu redor, sou feliz com o meu Senhor e meu coração. Sou feliz com o meu Senhor. E aqueles que Deus usou na minha história para cuidar de mim, quando estes caírem, falharem, e se eu tiver a oportunidade, não irei vacilar e pensar duas vezes, eu correrei para ajudar, mas não sou para chutar cachorro morto estimulado. Não sou chamado para chutar ninguém ao escândalo, ou à fraqueza, ou ao esquecimento. Isso não é atitude de cristão. Cuida do teu coração para ajudar os que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Cuida do teu coração. Sabe, gente boa, o apóstolo Paulo nos alerta que aquele que pensa estar firme, em pé, deve vigiar para não cair. Sabe? Você só sabe se a estaca está bem fincada quando vem tempestade. Só. Eu vos confesso, um dos primeiros prédios que Deus me deu condição de construir, e ficou na nossa propriedade, eu tive medo, eu demorava a dormir. Porque toda vez eu dizia assim, será que não vai cair? Esses 2 andares, as 7 famílias que estão ali caindo, eu digo, meu Deus, eu vou ser preso. Ah, meu querido, a gente só sabe quando vem chuva de 200 milímetros. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, há uns 20 anos atrás, choveu em Natal 24 horas ininterruptas. Saiu na notícia nacional, Natal debaixo de água, Natal se acabando. Eu estava preocupado, se aquela fundação, se aquele prédio estava em pé. Eu dizia assim, para ligar para a Ivaneide, não tinha celular como temos hoje, a facilidade. Eu dizia assim, amor, tudo bem em casa? Tudo. Eu digo, tudo bem. Como que ele dizia, o prédio está em pé. A gente só sabe se estamos firmes e em pé diante das tempestades. Haverá noite escura, mas eu sei para quem eu estou olhando. Eu sei que a minha fé está em Cristo Jesus. Eu estou cuidando do meu coração em Cristo Jesus. Mas tem hora, meu querido, que tem rachadura. Eu sei que esse semestre eu tenho que fazer reparo no prédio. Eu sei, já sei, vou gastar um trocadinho. Tenho que reparar, porque pequenas rachaduras podem trazer prejuízos imensos ao meu coração. Cuida do teu coração, para cuidar dos outros também. Sabe, um incêndio em uma casa vizinha não significa que nossa casa também precisa pegar fogo. Por favor, não é porque a casa do vizinho está pegando fogo que eu vou ficar assim, pode pegar fogo da minha casa também. Não. Acorda, meu povo. Vamos cuidar, vamos fazer de tudo para que o fogo que está fora da nossa casa não venha acabar com a nossa casa. Amém? Por favor. Precisamos cuidar do que está sob nossa responsabilidade. O pecado de um membro da igreja, de um líder, de um pastor, deve nos levar a um exame sincero da nossa própria vida e um compromisso ainda maior com Deus. Olha, na década de 90 a 95, um pastor a nível nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil escandalizou, errou. Foi um horrível. Tem alguns que não eram nem nascidos. Nossa, eu sou do outro século mesmo, mas vamos lá. O reverendo Caio Fábio errou. Isso trouxe tanta tristeza, tantos colegas pastores
viraram as costas, abandonaram o ministério. O reverendo Caio Fábio continua pastor. Se reformado ou não, é outra escola, Deus o abençoe e cada um será julgado pelas suas obras. Deus o abençoe muito. Porém, é diferente quando um irmão nosso que exerce liderança falha, erra, isso machuca a gente. Mas mesmo assim, para manter a fé viva em crises dentro da igreja, eu tenho que manter os meus olhos firmes, olhando para Jesus. Eu tenho que guardar o meu coração, não é o dos outros não. Eu estou preocupada, mulher, com a vizinha, com a recém-convertida. O que vai ser dela? Cuida do teu coração. Eu estou preocupado, meu irmão, é com o santo irmão ali, que ele não vai aguentar. Cuida do teu coração. Ao cuidar do teu coração, você terá plena condição de cuidar dos outros. Que você não seja um falso bombeiro. Aqui em Natal, você que nos acompanha por transmissão, tem algumas figuras nas nossas ruas. Tem até um rapaz que se apresenta como Rambo. Quando eu vou aqui para a Zona Norte, está lá o rapaz, na Abel Cabral, ali perto, como fosse Rambo. De longe parece, de longe é um desencantamento. Eu digo, está longe, até para estar longe. Que de longe e de perto eu seja um cristão que apaga fogo em nome de Jesus. Que eu seja um promovedor de paz. Quando você ver problemas de fogo, não leve palha seca, por favor. Leve um balde de água em nome de Jesus. Aí nós vamos estar cuidando do nosso coração e dos outros. Porque se eu diminuo um problema do meu coração, eu estou diminuindo um problema de outras pessoas também. Gente boa, como manter a fé diante de crises e feridas na igreja? Como? Como manter a fé diante de feridas e crises na igreja? Você sabia que é um período que há mais migrações na igreja, quando há feridas e crises na igreja? Vou deixar a igreja. Ei, tchau pessoal! Aí só tem pecadores. Ainda bem que vocês sabem que aqui só tem pecadores, porque quando você vai, também só tem pecador. Mas também é o momento de outros voltarem. Vou voltar para lá, porque fulano... Nós não devemos sair nem vir para cá, porque algum irmão caiu ou deixou de vir. Nos manteremos aqui, e as pessoas virão por causa disso aqui, a cruz que nos lembra Jesus Cristo. Se você vibra com o fracasso, com a derrota de uma irmã, de um irmão, eu vos dou uma triste notícia: vá se converter, porque o Espírito do Senhor não se alegra com a queda de ninguém. É dias de chorarmos, de lamentarmos, mas não de alegrarmos. Sabe, como manter a fé diante de feridas e crises na igreja? Olhe para Cristo, não para os homens. Além de olhar para Cristo, não para os homens. Cuide do seu próprio coração. E por último, meu querido, confie na soberania de Deus sobre a igreja. Confie na soberania de Deus para a igreja. Quem está no controle? Ei, nós só acreditamos quando tudo está bem com a gente, Nosso Deus é soberano, tudo equilibrado, tudo sob controle da nossa vida. E quando amanhã a conta de energia está na segunda sem pagar, e chega aquela mulher, porque eles não estão mandando mais menina pequena para cortar a luz, não. É uma mulher desse tamanho que eu digo assim: valei, meu nosso Senhor. Disse: cadê a conta? E a gente assim: deixa eu ver o aplicativo. Não paguei. Vou orar: Senhor, quando você esqueceu de colocar água no radiador do seu carro, no reservatório, esquenta, bate o motor, aí você diz: meu Deus, é o diabo. Aí o diabo diz: pss, pss, eu não. Você que gastou dinheiro na pizza e não pagou a água e a luz da sua casa, pss, pss, eu não. Você que não colocou água no reservatório, você que é displicente, não coloque a culpa em mim, não. Meu querido, nosso Deus está no controle de tudo, mesmo quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas. Ele é soberano. Deus não é extrato da minha observação boa, a minha vida. Deus é o que é, aconteça de bom ou de ruim com você e comigo. Ele está lá dizendo: eu sou soberano, aconteça o que acontecer.
Jesus mesmo falou, em Mateus capítulo 16, verso 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. Ei, cadê Jesus? Senhor, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Vocês estão vendo Jesus aí? Não, Ele não está fisicamente aqui. Mas quem edifica a igreja é essa mão invisível, fazendo com que as portas do inferno não prevaleçam. E esta mão está no nosso meio. Louvores e glória a esse Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele reina. Ele é Senhor de tudo. Sabe, Deus não perde o controle da igreja por causa de escândalos, por causa de pecados. Meus irmãos, quando eu olho para o universo gospel, dá até tristeza. No começo eu ria, dizia assim, olha o momento do YouTube gospel, pessoas pulando, dançando, é tanta coisa que eu ria. Eu digo, não, vou parar que eu estou perdendo o senso crítico. Eu estou vendo isso como comédia. Tem tanta coisa acontecendo, tantos escândalos. Muitos. Porém, quem está mantendo sua igreja é Jesus Cristo para todos sempre. A história da igreja sempre teve crises, mas Deus sempre preservou o seu povo. Me diga uma coisa, vocês acham que Moisés e o seu irmão Arão e a sua irmã Miriam eram assim amiguinhos, era? Pegaram pau, brigaram, confusão grande dentro da igreja. Isso é de Sempre teve, meu querido. Entre os apóstolos, um queria ser melhor que o outro, assim, fica atrás porque o mestre me chama. Eu dou por vista, Jesus diz assim, eu vou ali orar, quem quer ir comigo? Ele disse, não, você não, que você cochila, quer levar o outro. Alguns ficavam com ciúmes. Teve um cabra da peste, dos apóstolos, que pediu para a mãe dele pedir a Jesus para ficar ao lado de Jesus. Homem, não faz isso não. A igreja está dirigida por Jesus, mesmo que a gente venha pedir favores, quem está no controle, tomando conta da igreja, é o soberano Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. A igreja do Senhor Jesus nunca vai acabar. Vou repetir a vocês, a igreja de Jesus Cristo nunca vai acabar. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã, o mundo todo, pode apagar esse fervor, porque é obra do Senhor, meu querido. Por isso, olhe para Jesus e não para os homens, cuide do seu coração e confie na soberania de Deus sobre a igreja. A crise pode ser uma oportunidade para buscar um reavivamento espiritual. Senhor, eu quero te buscar. Eu quero derramar meu coração sincero a Ti. Desde quinta-feira que chove muito na nossa cidade. Desde quinta-feira. Você que nos acompanha, você pode ter certeza que desde quinta-feira que chove. Agora, o pessoal do sul do país, que a água lá é gelada, mesmo chovendo aqui, a água daqui continua quentinha, e eles estão tomando banho. Mas a gente disse, não, vou não, está frio, só baixou 2 graus, aí disse, está frio. Mas tudo bem. Meu querido, numa tempestade, nenhuma ave irracional, nenhum pássaro irracional enfrenta a tempestade. Ele sobe o voo. Nossa igreja e qualquer igreja que passar por tempestades de crise, não devemos enfrentar a crise, mas devemos voar para cima, porque lá está manso e suave. É época de voarmos para cima, aos pés do Senhor, porque lá há tranquilidade para todo sempre. Amém? Agora, se a gente for enfrentar pássaros novos que não tiveram uma boa criação, um bom cuidado, um bom exemplo, vai enfrentar. Vocês conhecem a história das nossas ribações, né? Dos avoetes, que saem da África, Hugo, da África e vêm aqui para o litoral nordestino, para o oeste potiguar, há milhões e milhões e milhões de aves. Vêm aqui. As que morrem no caminho é as que enfrentam as tempestades. Mas as que seguem, as que voam alto, chegam aqui. Algumas não aprenderam ainda a questão das redes e dos caçadores. Mas uma ave irracional já sabe que não enfrenta a tempestade,
mas tem que subir. Que a igreja suba para a presença do Senhor, dizendo: aviva os nossos corações, em nome de Jesus. A igreja pertence a Cristo, e Ele a sustentará. A igreja pertence a Cristo, e Ele a sustentará para todo sempre. Apesar de mim, a igreja, e apesar de você, a igreja vai se manter firme, porque pertence àquele que é santo, justo, sem mácula, sem ruga, sem mancha, ao poderoso, ao alfa e o ômega, ao Filho de Deus, ao Verbo encarnado, aquele que diz: eu sou o começo e o fim, eu sou todo poderoso, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o Senhor. A igreja vai se manter de pé, a despeito dos nossos escândalos, porque quem está com a chave da igreja não é o velho Pedro, é o próprio Jesus Cristo para sempre. Conclusão, meus irmãos: diante dos escândalos e crises, devemos olhar para Cristo, não para os homens. Cuidar do nosso próprio coração, para não cair no desânimo ou na amargura. Confiar na soberania de Deus, que continua conduzindo a sua igreja. Queridos irmãos, que essa igreja se aproxime ainda mais do Senhor. E você que há de escutar essa mensagem em sua casa, mostrar à sua comunidade, que está passando por momentos difíceis e crises, diga: só há um caminho para manter a nossa fé firme em época de crise e de escândalo na igreja, olhando para Jesus firmemente e não para os homens. Cuidar do próprio coração e confiar de que quem está tomando conta de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Termino citando o texto de Naum, verso 1, 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. O Senhor é bom. Deus muito abençoe a nossa amada igreja para todo sempre. Amém. Vamos